Oi, esse é mais um vídeo do Ore pelas Nações, resgatando a cultura do reino. Então, faz tempo que eu não compartilho nenhum vídeo e eu gostaria hoje de falar nesse vídeo, fazer uma retrospectiva do ano de 2017. Espero que esse vídeo edifique a sua vida e que você possa entrar nesse novo ano com mais fé, mais esperança, que seja um ano de bênçãos, que seja um ano de realizações, de tomada de decisões, seja um ano que você venha realmente viver no centro do propósito da vontade de Deus. Então, nos vídeos anteriores eu falei bastante sobre fé e falei também que há alguns anos Deus compartilhou comigo que eu rodearia o estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, e eu iria pelos interiores falando dele, falando do nome dele, evangelizando. No fim da minha adolescência, lá pelos 17, 18 anos, Deus começou a arder no meu coração muitas nações que já existiam nações pela qual eu orava, que eu enviava recursos financeiros, ofertas, e Deus começou a colocar outras nações no meu coração, na maior parte nações da Ásia. Em 2015, Deus mandou fazer um concurso público no interior do estado que não tinha vaga, mas Deus disse que eu ia passar na posição perfeita, e só que eu não imaginava que eu ia morar, né, que é a cidade da Serra Gaúcha, uma cidade da Serra. Então, eu fiz o concurso, passei, mas a princípio não era obrigatório que eu fosse chamada, mas Deus disse que eu ia ser chamada. E no fim de 2016, Deus começou a me falar sobre entrar numa base missionária chamada Jocum, ou UIUN, não sei se eu falei corretamente em inglês, ou Rocum, Jovens com uma Missão. E então eu comecei a orar, eu hospedei alguns jocumeiros na minha casa no início do ano, e eu comecei a sentir muita vontade de ir já para o interior do estado, porque eu comecei a perceber que o meu tempo no Brasil estava acabando, né? E eu pedi para Deus para eu ser nomeada logo nesse concurso público, mesmo sabendo que eu ia ser nomeada, e depois de um tempo pedi exoneração, pedi para realmente ir embora, para também dedicar os meus melhores anos da minha juventude às missões. Eu não sabia, mas eu já tinha sido nomeada naquela semana, né, que eu tava chorando, pedindo, Deus, eu quero muito ser nomeada para poder evangelizar o máximo de tempo que eu puder. Eu sei que o que eu tô pedindo é impossível, porque eles foram chamando de 4 em 4, 5 em 5, e da minha vez resolveram chamar 20 e tantos números exatamente até o meu. Antes dessas coisas acontecer, eu fiz um vídeo na Jocum Porto Alegre. Quando eu visitei lá, eu fiz um vídeo, quem quiser olhe. É muito legal e fala sobre fé. E eu fiz aquele vídeo para realmente ter fé, publicar mesmo antes dessas coisas acontecerem. Foi muito difícil, porque eu pensei, meu Deus, e se tudo der errado, e se a documentação der errado, e se nada der certo, e se eu realmente não for? Eu fiz um vídeo e eu falei mentiras porque não aconteceu, mas aconteceu, porque Deus prometeu, ele falou que aconteceria, e Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender do que faz. Então, cá estou eu. Quando eu vim para Caxias, eu primeiro aluguei uma casa, porque eu nunca fiz nenhum curso da Jocum, então eu não sabia que eu poderia ser voluntária e morar aqui. Mas, alguns meses depois, vindo em alguns cultos, participando de alguns evangelismos, conhecendo algumas pessoas, então eu acabei tendo alguns contatos assim, de uma maneira muito diferente do que eu estava acostumada. E depois de um tempo, de uns meses, eu vim morar aqui na base como voluntária. E foi assim que eu entrei para uma base missionária esse ano. Faz alguns anos, 2 anos mais ou menos, que Deus começou a falar sobre uma nação, que é a Argentina. Eu nunca quis ir para nenhum país da América além do Brasil, porque eu amo o Brasil.
que é a minha nação, onde eu nasci, mas fora o Brasil eu gostaria de ir para Ásia, África, algumas nações que Deus já falava comigo faz alguns anos na Europa e que algum dia, quem sabe, né, eu vou. Mas Deus também começou a falar sobre nações da América. Esse ano eu entrei em contato com algumas pessoas e já peguei o formulário finalmente e entrar oficialmente como missionária na Jocum. Então, eu conversei com essas pessoas dessa base e descobri que o foco deles é na Ásia. Eu sei que algumas nações são nações consideradas até cristãs, nações da Europa, nações da América, mas eu tenho estudado e visto que muitas dessas nações que anteriormente eram cristãs têm se tornado muçulmanas, como a França, por exemplo, ou se tornado ateístas, como o Uruguai, por exemplo, que já não é uma nação que tinha muitos cristãos e hoje em dia tem menos de 2%. Então são nações que precisam realmente ouvir falar de novo de Jesus, nações como a França, a Alemanha, que anteriormente enviaram missionários para nós e hoje elas precisam que enviem missionários. Outras coisas que aconteceram, que eu falei no vídeo sobre fé, então eu coloco agora como testemunho para que vocês vejam que realmente Deus age, Deus faz quando Ele promete. Tudo que a gente precisa é crer e se mover conforme Deus vai mostrando, conforme a luz que você tem, conforme Deus vai te guiando. Tudo dentro da palavra, nada fora da Bíblia, porque o Espírito Santo nunca vai revelar algo que vá contra o que a Bíblia diz, ou que vá extra Bíblia, por exemplo, vamos dar uma melhoradinha nesse versículo, ou pegar um versículo fora de contexto, não entender o contexto todo do que diz a palavra, ou o contexto histórico, o contexto cultural da época, pegar aquele versículo isolado e fazer dele uma verdade, uma doutrina. Isso o Espírito Santo não faz, porque ele só ensina aquilo que ele ouviu e ele relembra o que Jesus ensinou. Jesus só falou o que ouviu do Pai e o Pai ele direciona para o Filho Jesus Cristo. Então, toda a nossa fé e todo o nosso cristianismo deve estar baseado na palavra, fundamentado no conhecimento. Esse ano Deus me falou muito sobre isso, que o povo perece por falta de conhecimento. Eu sei que o que eu vou fazer é algo que muitos chamam de loucura, mas eu prefiro viver uma vida de dependência de Deus do que passar o resto da vida frustrada pensando que eu não cumpri o meu chamado de levar as pessoas a Jesus e de mostrar a paternidade de Deus aos órfãos, de gerar realmente um exército que tenha a identidade de Deus como Pai, a identidade de Jesus, que manifeste Jesus e que saiba quem é em Deus, que são filhos amados, que foram adotados por Ele. Pessoas que nunca ouviram falar de Jesus e que talvez nunca venham ouvir falar, porque existe um clamor nos céus e na terra, porque a Bíblia fala, né, que toda a criação, isso inclui os anjos, isso inclui todas as criaturas do céu e da terra, toda a natureza, que toda a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Eu quero ser uma filha de Deus que se manifeste na terra, proclamando Jesus, sendo o corpo de Cristo e sendo a palavra que as pessoas vão ler, a Bíblia que as pessoas vão ler através da minha vida, que eu realmente seja parte do corpo de Cristo, obedecendo aquilo que o cabeça, que é Jesus, manda. E existe uma palavra que diz: a quem enviarei e quem há de ir por nós, que nós devemos ser como Isaías, que ele disse que era impuro, que ele habitava num povo de impuros lábios, e veio um anjo e purificou a sua boca para que ele pudesse proclamar, e ele se dispôs. Eu vejo que ele se dispôs e talvez Deus nem estava falando realmente com ele, mas ele se meteu e ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim, que nós sejamos essa pessoa que, independente do seu chamado, se o seu chamado é para ser um empresário, seja um empresário que abençoa
como um missionário financeiro, como um mantenedor. Se o seu chamado é para ser pastor, seja um pastor que abençoe, que pastoreia vidas, as ovelhas do Senhor Jesus. Se o seu chamado é para ser um professor, que através da sua profissão, da educação, você venha impactar vidas, você venha realmente ser diferencial na vida de jovens e na vida de colegas de trabalho, independente do seu chamado. Se o seu chamado é para o governo, seja um governante honesto, um governante justo, como fala na palavra, que quando o governante é justo, realmente o povo se alegra, o povo prospera, independente do seu chamado. E se o seu chamado for para ser um missionário transcultural, que você venha ter a coragem, a fé e venha entender que o seu sustento vem do Senhor. A Bíblia fala que aquele que vai não deve levar roupas demais e sustentos demais e recursos e juntar recursos para poder levar, né? Não leve uma segunda túnica, um segundo calçado, que Jesus disse quando enviou os 12, mas vá com convicção, porque essa mesma palavra, continuando a leitura, diz: porque digno é o trabalhador do seu sustento. O seu patrão, que é o seu pai, ele é o Deus que é o dono do ouro e da prata, ele tem todo o poder e ele vai te sustentar. Nessa palavra que eu tenho me firmado, além de outras, em Marcos 10 fala que aquele que deixou pai, mãe, casas, campos, irmãos, que deixou tudo para seguir Jesus, vai receber ainda nessa vida o cêntuplo de casas, de irmãos, de mãe, com perseguições, sim, mas ainda nessa vida vai receber tudo isso e no futuro a vida eterna. Lembre-se que você, como cristão, você tem um chamado missionário, porque todos têm. Jesus falou para todos: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a todas as criaturas, a todas as etnias. E isso se faz de várias formas. Primeiro, com seu vizinho, no seu bairro, na sua cidade, na congregação, na sua igreja local. E 1 a cada 1.800 pessoas resolvem ser missionários transculturais. Aqueles doidos que largam tudo para falar de Jesus para desconhecidos, geralmente que não falam a sua língua. Paulo, um missionário, um apóstolo de Jesus, ele disse: eu sei estar contente tanto na fartura quanto na escassez, na abundância, na fome. Sei ser honrado e sei ser humilhado. Eu posso todas as coisas, eu posso passar por todas essas coisas: humilhação e honra, fome, escassez e abundância e fartura em Cristo que me fortalece. Então, essas coisas aconteceram, e o que eu posso dizer para o ano de 2018 é que Deus já tem me falado sobre essa nação. Eu ainda estou aqui no interior do estado, mas eu vejo que as coisas têm se adiantado e tem acontecido tudo de maneira tão rápida. Eu já fui em várias cidades do interior, as portas se abriram através dessa minha mudança. Eu conheci várias denominações, fui em várias igrejas locais, toquei na vida de vários missionários, quanto dos meus alunos, em centenas de famílias. Pude falar para adolescentes, crianças com depressão, que estavam pensando em se matar. E eu vejo que Deus tem me usado por um motivo. Existe aquela palavra que diz que como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como as pessoas vão crer em alguém de quem nunca ouviram falar? Que é Jesus, no caso. Então, as questões, as perguntas da Bíblia é para que a gente dê uma resposta. Esse é um versículo que você não lê para obter respostas, mas a Bíblia está te perguntando para que você venha dar resposta. E qual é a resposta? Como pregar se ninguém se dispõe? A questão é disposição, então esteja disposto. Lembre-se, independente do seu chamado, missões são feitas de 3 formas: através dos joelhos que oram, através das mãos que abençoam e através dos pés que vão as nações pregar o evangelho. Deus abençoe, até o próximo vídeo e dê um like. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva. Fiquem com Deus. Tchau!